Gente, boa tarde a todos. Eu acho que vocês lembram, né, um pouco de mim. Eu tive a oportunidade de estar ensinando vocês quando vocês estavam no primeiro ano, né, do ensino médio. Na época eu estava no quinto, sexto período, hoje eu estou no oitavo período. Me apresento novamente, meu nome é Daniele, eu sou estudante do curso de licenciatura em matemática, né? E, como eu já mencionei, eu tive aí uma experiência de estar ensinando para vocês, né? Foi uma experiência é, muito boa, foi uma experiência incrível para mim. E hoje eu volto como estagiária, na época eu não estava em período de estágio, mas hoje eu vou estar acompanhando vocês, né? Dando algumas aulas para vocês no estágio 3. A gente vai estar dando continuidade aos conteúdos, eu vou começar aqui a apresentar agora a minha tela. Vou começar aqui. E eu queria saber de vocês se vocês já estão conseguindo visualizar a tela. Então, Sim. é. Sim. Então vamos lá. Ok, obrigada. Então vamos lá. A gente vai dar dando continuidade ao conteúdo de determinantes. Vocês já estavam vendo isso com o professor Jorge Menor. E a gente vai estar trabalhando, dando continuidade à questão das propriedades dos determinantes. E através, né, dos estudos dessas propriedades, das propriedades determinantes, nós podemos aí com mais agilidade realizar alguns cálculos de determinantes. Eu acho que vocês já puderam perceber isso. Vocês viram na aula anterior, o professor Jorge Menor falou sobre a questão quando o determinante de uma matriz vai ser nula, o que corresponde a essa primeira propriedade, que é a fila de zero, certo? E aí, nessa fila de zero, se todos os elementos de uma linha ou coluna de uma matriz quadrada A forem iguais a zero, seu determinante será nulo, ou seja, o det de A é igual a zero. Vocês viram isso. Aí eu tenho aqui uma matriz do tipo 2, de ordem 2, e vocês percebem aí que L2 é uma linha de zero. Então, de acordo com essa propriedade, o determinante dela vai ser também zero. Certo? Vocês viram isso aí. 2 vezes 0 é 0, 4 vezes 0 é 0. É bem simples e é fácil de identificar. Da mesma forma, eu tenho aqui uma matriz de ordem 3, em que, de cara, nós percebemos aí que a coluna 1 dela é uma coluna formada só de elementos zeros. Então, a gente também vai saber que o determinante dessa matriz vai ser igual a zero. Olha, a gente não precisa nem realizar o cálculo, mas aí, ó, eu fiz aí só para testar. 0 vezes menos 1 vezes 9 é zero. E aqui também vai dar zero. Zero. Todos os elementos da diagonal principal vai dar zero. E o da diagonal secundária também vai dar zero. Certo? Temos também a segunda propriedade, que são filas iguais. Gente, fiquem à vontade aí para ligar o microfone, caso vocês não entendam ou queira que eu repita, tudo bem? No momento que eu estou na tela cheia, não estou conseguindo ver as mensagens do chat. Então, fiquem à vontade para ligar o microfone e perguntar qualquer dúvida. Aí eu tenho aqui a segunda propriedade, que são filas iguais, da mesma forma que se os elementos correspondentes de duas linhas ou colunas, linhas ou colunas, de uma matriz A forem iguais, então seu determinante também será nulo. Ou seja, det de A é igual a zero. Isso aí vocês viram na aula anterior, só estou revisando. Eu tenho aí um exemplo, uma matriz A de ordem 3. Eu percebo que a minha coluna 1 tem os elementos menos 1, 3 e 7. E se vocês observarem, a minha coluna 3, ela também tem os mesmos elementos, menos 1, 3 e 7. Ou seja, eu tenho uma matriz em que duas colunas são iguais. Então, por essa propriedade, eu vou saber que o determinante dessa matriz vai ser igual a zero, porque C1 é igual a C3, certo? Se eu fizer isso também, olha, eu fiz aqui, eu repetindo, fazendo aquele processo, repetindo os valores do extremo, menos 1, eu repito lá embaixo, menos 1, e o valor 7 eu repito lá em cima, 7. Eu prefiro utilizar esse método, mas vocês ficam à vontade, vocês podem usar carri, certo? Fazendo o cálculo da diagonal principal,
eu vou ter menos 15, 28, 0. E da diagonal secundária, o determinante eu vou ter menos 1 vezes 4 vezes 7, menos 28. 3 vezes 5 é 15, vezes menos 1, menos 15. E 7 vezes 0 vezes 3 é 0. Certo? Então, eu vou ter o quê? Menos 28, menos 15. Valores da diagonal principal, eles mantêm o mesmo sinal. E os valores da diagonal secundária, eles trocam sinais. Então, se eu encontrei menos 15, vai mais 15. E o menos 28 vai mais 28. E aqui, gente, observe, eu tenho menos 28 e mais 28. Serão cancelados. Menos 15 mais 15 também serão cancelados. Ou seja, eu vou ter aí um determinante igual a 0. Então, quando vocês observarem esses casos dessas propriedades, que tem filas iguais, filas iguais a 0, o determinante vai ser igual a 0. E outra propriedade que vai definir se o determinante será nulo são as filas proporcionais. Ou seja, se uma matriz quadrada A ela possui duas linhas ou duas colunas proporcionais, o seu determinante será nulo. Ou seja, o det de A é igual a 0. Como assim, Daniele? Exemplo, eu tenho aí uma matriz do tipo 2, de ordem 2. Os elementos dela são 3, 7, 9 e 21. Observem que na linha 1, que eu tenho os elementos 3 e 7, se eu multiplicar essa linha por 3, eu vou obter a segunda linha. Porque 3 vezes 3 é igual a 9. 7 vezes 3 é igual a 21. Ou seja, a minha linha 2, ela é 3 vezes a linha 1. Eu tenho uma matriz com filas proporcionais. Certo? Então, o determinante dela também vai ser igual a 0. Eu tenho aqui um outro exemplo de uma matriz de ordem 3. E aí, observe que se eu multiplicar também essa matriz, essa linha L1 por 2, eu vou obter o quê? O resultado da minha linha 3. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 2 é 6 e 5 vezes 2 é igual a 10. Ou seja, a minha linha 3 dessa matriz é 2 vezes L1. Ou seja, 2 vezes a linha 1. E aí, gente, isso vai pela percepção. Quando vocês observarem a matriz e vocês notarem isso, facilmente vocês saberão se esse determinante vai ser nulo, certo? Se vocês observarem isso, podem ter certeza, garantir que o determinante dela vai ser igual a 0, certo? E eu tenho uma quarta propriedade, que é a propriedade de multiplicação de uma fila por uma constante. Nessa propriedade, se todos os elementos de uma linha ou coluna de uma matriz quadrada A são multiplicados por um número real K, então seu determinante fica multiplicado por K. Como assim? Exemplo, eu tenho uma matriz de ordem 2, eu coloquei a maioria com exemplos de ordem 2, para ficar mais fácil a percepção, vocês perceberem essa propriedade, mas funciona com a matriz de ordem 3, enfim. Eu tenho uma matriz de ordem 2, se eu multiplicar essa linha 1 por 3, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma nova matriz, que eu vou chamar de B. 7 vezes 3 é 21. 7 vezes menos 5 é menos 35. Lembrando que eu estou multiplicando aí só a linha 1. E aí eu repito a linha 2. Os elementos 4 e 9. Se eu calcular o determinante dessa nova matriz, B, que eu multipliquei por 7, eu vou obter qual determinante? 21 vezes 9 é 189. Menos 35 vezes 4 é menos 140. Eu repito o valor da diagonal principal, 189, e troco o sinal da minha diagonal secundária. Menos 140 vai mais 140. 189 mais 140 é igual a 329. Esse é o determinante da minha matriz B. Só que a minha matriz B é uma nova matriz que eu multipliquei por 7 o valor dela anteriormente, da original. Então, se eu calcular o determinante só da minha matriz original, A, eu vou obter que o determinante 3 vezes 9 vezes 7, menos 5 vezes 4, menos 20.
multiplico o valor da minha diagonal principal, 27, e troco o sinal da minha diagonal secundária. Era menos 20, vai mais 20. Eu obtive aí 47. Observe que se eu pegar o determinante dessa matriz A original e multiplicar pelo número, ou seja, pela constante K, que eu multipliquei só aquela linha, eu vou obter o mesmo determinante que eu obtive da matriz B, que foi a matriz que eu multipliquei apenas aquela linha. Ou seja, 7 vezes 47 é igual a 329. Observe aí que a matriz, o determinante dessa minha matriz, AI, multiplicado pela constante, ou seja, pelo número 7, que eu multipliquei apenas uma linha, ele foi igual ao determinante da matriz que eu da matriz toda, né, multiplicado por esse determinante. Seria isso. Se eu multiplico uma linha, é como se eu multiplicasse o determinante da matriz original toda por aquele número. Vocês conseguiram entender essa propriedade? Tudo bem, gente, por aí? Posso dar continuidade? Estão me ouvindo? Bem, então vamos lá. A quinta propriedade. E aí eu tenho o determinante de B é igual a 7 vezes S de A. Certo? Eu tenho a quinta propriedade, em que nessa propriedade ela é chamada multiplicação de uma matriz por uma constante. A propriedade diz o seguinte: se uma matriz A de ordem n é multiplicada por um número real k, o seu determinante fica multiplicado por k elevado a n. Ou seja, 7 de k vezes a n é igual a k elevado a n vezes 10 de nn. Enfim, resumindo, eu tenho uma matriz do tipo A, uma matriz A do tipo de ordem 2, quer dizer, os elementos 3, 4, 2 e 5, e eu vou calcular o determinante dessa matriz. Calculo primeiro a diagonal principal, 3 vezes 5 é 15, e da diagonal secundária, 4 vezes 2 é 8. Então, eu vou ter 15 menos 8, né? Já que o elemento da diagonal secundária eu tenho que mudar de sinal. Eu vou obter aí um determinante igual a 7. Se eu pegar um número K, aí eu chamei 5. Podia pegar 5, podia pegar 3, 2. E eu multiplicar por essa matriz, ou seja, eu multiplicar por 5 todos os elementos dessa matriz, eu vou obter essa nova matriz. Eu peguei 5 e vou multiplicar por todos os elementos de A. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 5, 25. E se eu calcular o determinante dessa nova matriz, que eu multiplico por 5, eu vou obter o quê? 15 vezes 25 é 375, 20 vezes 10 é 200. Então, meu determinante aí vai ser 175, certo? Isso quer dizer, gente, que essa minha matriz det de 5A, ou seja, o determinante dessa matriz que foi multiplicado por 5, é a mesma coisa desse número que eu multipliquei, ou seja, do 5, elevado à ordem dela. Qual é a ordem dela? A ordem dela é 2. Então, 5 elevado a 2 vezes o determinante da minha matriz original, ou seja, 7, essa primeira aí, a minha matriz A, deu determinante 7. Eu vou obter o quê, gente, se eu fizer isso? Eu vou obter o mesmo 175. 5 ao quadrado é 25. 25 vezes 7, 175. Certo? É isso que essa propriedade quer nos passar. Entendido também até aqui? Sim. Então, vamos lá. Sim. Certo. Então, vamos lá. A sexta propriedade é a determinante da transposta. Nessa propriedade, gente, o determinante de uma matriz quadrada A vai ser igual o determinante de sua transposta. Ou seja, o det de A é igual ao det da transposta de A. Essa daqui é bem simples, essa daí também vocês viram. Eu tenho aqui um exemplo, uma matriz de ordem 3
E primeiramente eu vou calcular o determinante dela, tá? Só para estar mostrando essa propriedade. Eu repito os valores aí, que tem embaixo eu coloco lá em cima, que tem em cima eu coloco embaixo. Da mesma forma eu faço também na última linha. Repito 8 e repito embaixo menos 1. Calculo o valor da diagonal principal, 2 vezes 1 é 2, vezes 8 é 16. 5 vezes 4 é 20, vezes menos 1 menos 20. 3 vezes 0 é 0, vezes 0 é 0. Diagonal secundária, menos 1 vezes 1 menos 1, vezes 3, menos 3. 8 vezes 0, 0, vezes 5 vai ser 0, e 0 vezes 4 vezes 2 vai ser 0 também. Repito os valores da diagonal principal com os mesmos sinais e troco os sinais da minha diagonal secundária. Então, eu vou ter menos 20 mais 16, 0 não precisa colocar, o 0 também não precisa, eu coloco menos 3, então vai mais 3. Eu vou ter aí menos 1, certo? Menos 20 mais 16, menos 4 mais 3, menos 1. Gente, eu tenho o determinante da minha matriz A menos 1. E o determinante da minha transposta? Eu vou fazer o seguinte. A minha transposta, o que é linha vira coluna, certo? Então, eu tenho a linha 1, 2, 0, menos 1, vai virar coluna 1, 2, 0, menos 1. A linha 2, 5, 1, 0, vai virar coluna 2, 5, 1, 0. E a linha 3, 4, 8, vai virar coluna 3, 4, 8. Tá aí a minha transposta. O sinal aí, na verdade, é um Tzinho, desculpa aí. Aí é a minha transposta. E eu vou calcular o determinante dela. Eu faço aí a mesma coisa. Eu prefiro utilizar essa forma de calcular determinante, eu acho mais prático, mas vocês podem utilizar a regra de Sarri, certo? E eu tenho aí, calculando o meu determinante, eu vou passar aqui, ele já está calculado, eu vou encontrar aí também o mesmo, gente. Eu vou encontrar menos 1. Ou seja, essa propriedade é válida. O determinante de uma matriz A vai ser o mesmo determinante da transposta dessa matriz. Certo? Eu tenho aqui a sétima propriedade, que é a troca de filas paralelas. Se trocarmos de posição duas linhas ou duas colunas de uma matriz quadrada A, o determinante da nova matriz é o oposto do determinante da primeira matriz. Ou seja, eu tenho uma matriz de ordem 3, eu vou primeiramente calcular o determinante dela. Usa a mesma regrinha. 2 vezes 1 é 1, vezes 3 é 6, 1 vezes 1 é 1, vezes 5 é 5, 3 vezes 4 é 12, 12 vezes 3 é 36. Calculei minha diagonal principal. Agora vamos calcular a diagonal secundária. 3 vezes 1 é 3, vezes 1 é 3. 3 vezes 1 é 1, vezes 3 é 9. 5 vezes 4 é 20, vezes 2 é 40. Calculei minha diagonal secundária. Calculando o determinante, eu vou ter 6 mais 36 mais 5. Diagonal principal não troco sinal. E diagonal secundária eu troco sinal. Então, eu vou ter menos 3, menos 9, menos 40. Eu vou obter o determinante igual a menos 5. Certo? E aí, vou fazer o seguinte. Eu vou trocar, eu tenho uma matriz A, e eu vou fazer o seguinte. Agora, eu vou trocar de lugar. O que é coluna 3, eu vou trocar com a coluna 2, certo? Então, eu vou trocando coluna 2 com coluna 3, eu vou ter o quê? Eu vou ter essa nova matriz, certo? A matriz que era 2, 3, 1, 1, 1, 4, 3, 5, 3, vai ser agora 2, 3, 1, 3, 5, 3, 1, 1, 4. Eu só troquei, tá? Eu não mudei, não alterei valores nenhum. Eu só troquei a coluna 3 pela coluna 2. E aí eu vou calcular o determinante dessa matriz. Eu vou ter, faço a mesma regrinha. 2 vezes 5 é 10, vezes 4 é 40. 3 vezes 2 é 3. 3 vezes 3 é 9, vezes 1 é 9. Eu vou ter 5. 3 e 6. E aqui eu vou ter 6. Fazendo a mesma coisa, eu obtenho 40 mais 9 mais 3, menos 5, menos 6, menos 36. Eu tenho o valor igual a 5. Notem aí, gente, que a minha matriz A, normalmente, original, quando eu não mexi nela, não troquei nem linha, nem coluna, eu tive o determinante igual a menos 5. Depois, o que eu fiz? Eu peguei essa matriz A e eu troquei a coluna 3 com a coluna 2. Eu apenas troquei. E aí, o meu determinante mudou para um valor positivo. Então, sempre que vocês
tiverem uma matriz, né? Vocês têm uma matriz. Se vocês trocarem a ordem da linha ou da coluna dela, vocês vão obter o determinante dessa matriz que você trocou, ele vai ser o oposto da matriz original, ou seja, da matriz que você, no primeiro momento, você não mexeu, certo? Eu tenho um valor negativo, e aí eu encontrei um valor positivo. Essa propriedade também, tudo bem? Vocês conseguiram entender? Tudo certo? Sim. Então, vamos lá. Eu tenho também uma outra propriedade. Eu coloquei a propriedade nessa ordem, por exemplo, oitava propriedade determinante da matriz triangular. Mas pode ser que no livro de vocês, ou em outros livros, a ordem dessas propriedades venha a mudar, certo? Não necessariamente estão nessa ordem. Só que são essas propriedades, certo? Eu tenho aí, então, a propriedade do determinante da matriz triangular. Essa propriedade, gente, diz o seguinte: o determinante de uma matriz triangular é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Vocês lembram aí o que é matriz triangular? Vou recordar. Matriz triangular. Uma matriz triangular é aquela em que os elementos que ficam acima ou abaixo da diagonal principal são nulos. Ou seja, os elementos que ficam abaixo ou acima da diagonal principal têm valores todos iguais a zero. Certo? Então, eu tenho aqui um exemplo. Notem aí que minha diagonal principal são os elementos menos 1, 5 e 4, e os valores abaixo dessa diagonal são todos iguais a zero. Então, se eu for calcular o determinante dessa matriz, eu vou repetir. Embaixo eu tenho 0, repito o 0 lá em cima eu tenho menos 1, repito o menos 1 embaixo. Faço a mesma coisa. Se eu calcular a diagonal principal, eu tenho o quê? Menos 1 vezes 5, menos 5, vezes 4, menos 20. Aqui só tem 0, então vai dar 0, e aqui tem um valor igual a 0, também vai zerar. Não precisa nem fazer. Aqui também a mesma fórmula, em cima também, e aqui também. Eu tenho menos 1 vezes 0 vezes 8. Onde tiver 0, na multiplicação vai zerar tudo. Então, eu tenho aqui, só sobrou mesmo menos 20, certo? Como o menos 20 é o valor da diagonal principal, então ele vai manter o final, vai ser menos 20. Gente, notem aí que se eu pegar essa minha matriz triangular e eu calcular só os valores que estão na diagonal principal, eu vou obter o mesmo determinante. Menos 1 vezes 5, menos 5 vezes 4, menos 20. Então, eu não preciso calcular aplicar toda essa regrinha para me calcular o determinante. Quando eu perceber que essa matriz, ela é triangular, eu só faço a multiplicação dos valores da diagonal principal. Eu vou saber que o determinante dela é aquele, certo? Eu tenho aí uma outra propriedade, que é o teorema de Binet. Nesse teorema, se A e B são duas matrizes quadradas de mesma ordem, e A vezes B é a matriz produto, então o determinante de AB é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Ou seja, eu tenho uma matriz, eu tenho, na verdade, duas matrizes, o determinante do produto dessas matrizes é a mesma coisa, o determinante do produto de uma vezes o produto da outra. Exemplo, eu tenho uma matriz A, 3, 2, 5, menos 1, e eu tenho uma matriz B, 0, 2, 3 e 4. Vamos calcular primeiro separadamente, para a gente ver, confirmar realmente se essa propriedade ela vai dar certo. Eu tenho aqui a matriz AB, não, na verdade, vamos calcular elas juntas, eu coloquei elas juntas primeiro. 6 vezes 6, 36. 14 vezes menos 3, menos 42. 106, troca o sinal da diagonal secundária, mais 42. Então, eu vou ter 78. Gente, lembrem sempre, quando vocês forem resolver determinantes, não esquecem de trocar os sinais da diagonal secundária, tá? Senão o determinante não vai sair certo. Certo, eu encontrei que o determinante da matriz, do produto, né, dessas matrizes, é 78. Agora, vamos verificar se o produto dessas matrizes, o determinante dessas matrizes, separadamente, vai dar esse mesmo valor. A minha matriz A é 3, 2, 5, menos 1. Está aqui. 3 vezes menos 1 é menos 3.
2 vezes 5 é 10. Repito o valor da diagonal principal com o mesmo sinal, menos 3, e troco o sinal da diagonal secundária, menos 10. Menos 3 menos 10 é menos 3. Eu tenho o determinante da minha matriz A. Deixa guardado aí. Agora vamos calcular o determinante da matriz B. 0 vezes 4 é 0, 2 vezes 3 é 6. Então, o determinante dela vai ser menos 6. E observem aí que eu só fiquei com o valor 6, mas o valor que eu encontrei 6 é da diagonal secundária. Então, sempre lembrar de trocar o sinal. Então, vou ter menos 6. Gente, determinante de A vezes determinante de B. Menos 13 vezes menos 6 é igual a 78. Ou seja, essa propriedade, de fato, ela vai ser válida. O determinante do produto da matriz produto é igual ao determinante do produto dessas matrizes. Certo? 7 de AB é igual a 78. Ou seja, são duas, a validação, a validade é certa. Eu tenho agora o teorema de Jacob. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse teorema, que ele vai ser fundamental para a gente estar utilizando no conteúdo que vocês verão da regra de Kioff. Essa que a gente vai estar trabalhando provavelmente na próxima aula. Eu tenho aí o teorema de Jacob, ele vai dizer o seguinte: se adicionarmos a uma linha ou coluna de uma matriz quadrada A uma outra linha ou coluna multiplicada por um número qualquer, o determinante da matriz B obtida será igual à da matriz A. Vamos ver isso no exemplo, que fica mais fácil da gente conseguir entender essas propriedades. Um exemplo. Eu tenho uma matriz aí de ordem 2, uma matriz A, 1, 5, 4 e 9. Primeiro eu vou calcular o determinante dela. 9 vezes 1 é 9, 5 vezes 4 é 20. 9 menos 20 menos 1. O que essa propriedade quer dizer? Se eu multiplicar a primeira linha dessa minha matriz A por menos 2 e eu somar o resultado, a segunda linha, nós teremos outra matriz. Ou seja, eu vou ter aqui uma matriz. Eu peguei essa matriz A, 1, 5, 4, 9, e eu vou multiplicar a primeira linha por menos 2 e vou somar ela à segunda linha. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Menos 2 mais 4 é 2. Menos 2 vezes 5 é menos 10. Menos 10 mais 9 é igual a menos 1. Fazendo o determinante dessa nova matriz que eu calculei aí, quando eu multipliquei a original por menos 2, somei com a segunda linha, eu vou obter qual determinante? Menos 1 vezes 1 é menos 1, 5 vezes 2 é igual a 10. Ou seja, menos 1 menos 10 é igual a menos 1. Percebem aí, gente, que eu tenho o mesmo determinante dela originalmente. Eu calculei o determinante de A e obtive o determinante menos 1. Eu multipliquei essa linha 1 por um número K, um número qualquer, menos 2, e eu somei ela com o valor de baixo. E aí eu calculei o determinante dessa nova matriz que eu encontrei. Percebem aí que a primeira linha ela não alterou, mas a segunda alterou totalmente. Eu tinha 4 menos 2, agora eu tenho um 2 menos 1. E ainda assim eu obtive o mesmo determinante. Certo? Determinante de A foi igual ao determinante de B. Esse é o teorema de Jacob. Gente, vocês conseguiram entender esse teorema aqui, o teorema de Jacob? Alguém teve alguma dúvida? Preciso repetir algo? Tudo bem? Sim. Certo. Então, vamos lá. Então, vamos praticar esse conhecimento dessas propriedades? Eu trouxe aqui uma pergunta, e aí vocês que vão me ajudar a responder. Eu tenho aqui a primeira. Sabendo que os determinantes das matrizes abaixo são nulos, identifique para cada uma das matrizes a propriedade aplicada. Eu sei que eu trabalhei muitas propriedades, mas eu acho que algumas delas vocês lembram. E aí eu tenho a letra A, 3 e 1, 6 e 2. Alguém poderia me ajudar e me recordar? Não precisa dizer o número da propriedade, mas
O que você se lembra da propriedade? Ó, essa matriz aí tá bem simples. Eu tenho aí o número 3 e 1, 6 e 2. Alguém lembra? Com que parece mais aí essa matriz? Com que propriedade ela lembra mais? Ninguém? O que é que vocês estão percebendo aí, galera? Olha as filas, ó, ela já disse que o Olha, determinante é nulo. Aí, tanto eu quanto ela explicou quando é que é pois nulo. exatamente, ó. A questão já está dizendo que as matrizes abaixo Observe são nulas. aí das propriedades Vamos lá. e observe na matriz. E aí, alguém quer dar um palpite? Pode ficar à vontade, gente. Não tem problema. Se errar ou confundiu, não tem problema, certo? Isso aqui é para aprender. Então, vamos lá. Ninguém quis arriscar. Gente, observem aí, ó. A gente tem um caso de filas proporcionais. Observem que a minha linha 1, eu tenho os elementos 3 e 1. A minha linha 2 é os elementos 6 e 2. Que número, se eu multiplicar a minha linha 1, eu obtenho a linha 2? Agora tá fácil, essa pergunta aí tá bem fácil. Alguém pode me dizer? Com que número eu posso multiplicar a minha linha 1 para me obter os elementos da linha 2? Alguma ideia? Que Por valeu 2. exatamente por 2. Porque se eu multiplicar 3 vezes 2, eu vou ter o elemento 6. Se eu multiplicar 1 vezes 2, eu vou ter 2. Eu tenho um caso aí de filas proporcionais. Por isso que a questão já está dizendo que os determinantes dela são nulos. Porque essa é uma propriedade que garante que o determinante dela vai ser nulo. Eu tenho aí a letra B. Alguém tem uma ideia também de que propriedade está sendo aplicada aí nessa letra B? Agora, essa tá fácil. Essa praticamente eu entreguei. Observe aí a matriz, a letra B, e me digam. Que propriedade eu tenho aí? Lembrando que a questão já está dizendo que são as matrizes têm determinante nulo. Então, vai constar só naquelas propriedades. Filas proporcionais, filas de zero, filas iguais, enfim. Alguém? Há duas colunas iguais. Perfeito, exatamente. As duas colunas iguais. Observe aí que minha coluna 1, ela é igual à minha coluna 2. Ou seja, o determinante vai ser zero por esse motivo. E é importante, gente, vocês conseguiram observar isso nessas matrizes, porque quando vocês, por exemplo, ver um conteúdo, né, uma questão de matriz, e vocês observarem isso, vocês verão de cara que o determinante dela vai ser zero. Então, vocês não vão precisar calcular, vocês não vão precisar aplicar aquela regra de sair, vocês não vão ter esse trabalho de ficar calculando diagonal principal, diagonal secundária, certo? Porque vocês verão logo, se eu tenho fila de zero, vai ser zero. Se eu tenho filas proporcionais, vai ser zero. Se eu tenho elementos, linhas ou colunas iguais, também vai ser igual a zero. E essa letra C, que está mais fácil ainda, que propriedade eu tenho aí? Na letra C? Os elementos da segunda linha são iguais a zero. Exatamente. Os elementos da segunda linha são iguais a zero. Então, o determinante dela vai ser igual a zero. Certo? Eu tenho aqui a questão 2, que diz o seguinte. Sejam A e B duas matrizes quadradas de mesma ordem, sabendo que o determinante de A é igual a 6 e determinante de B é igual a 4, calcule o determinante de AB. Essa daqui também é bem fácil. Basta vocês prestarem bastante atenção nessa questão. Ele diz que tem duas matrizes. E eles dão o valor do determinante de cada uma delas. Ele dá o determinante de A e diz que vale 6, e dá o determinante de B e diz que vale 4. E aí ele só pede para calcular o determinante de AB. O que a gente poderia estar fazendo aqui, gente? Alguém tem uma sugestão? Eu falei sobre isso.
Alguma ideia? Teorema de Gnete. Teorema de Gnete. Acho que é assim que fala. Exatamente, perfeito, justamente. Olha, o que o teorema vai dizer? O teorema vai dizer que o determinante do produto de uma matriz é igual ao produto, o determinante do produto de cada uma delas. Ou seja, o determinante de AB vai ser igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Se ele me dá o determinante de A e ele me dá o determinante de B, pronto, eu já vou saber o determinante do produto delas. Ou seja, o determinante de AB vai ser igual. Quem é o determinante de A? 6. O determinante de B vale 4. 6 vezes 4 é igual a 24. Certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou estar passando mais tarde para vocês um formulário sobre essas questões aqui. Também estão bem simples, né? Muito parecido com essas duas questões que eu coloquei aqui, tá? Para você estar respondendo. Até o próximo encontro. Deixa eu voltar aqui. Então é isso, gente. Boa tarde. A gente se vê ainda aí no próximo encontro. A gente vai estar dando continuidade nessa essa sequência de conteúdo. Eu vou estar dando algumas aulas para vocês, tanto síncronas, ou seja, pelo Meet aqui, quanto assíncrono, né? Que é postando atividade lá no Classroom. Então, por hoje é só. Já está encerrando aqui o tempo. E é isso, obrigada. Obrigada, professor Jasminó, também aí pelo. Parabéns, Daniele. Parabéns mesmo. Fiquei muito contente na sua postura de professora. Parabéns. Então, turma, mais uma vez aí revisando a propriedade dos determinantes. Com essa aula da Daniela, a gente encerra o assunto de determinantes, tá ok? Vou colocar uma lista de questões para vocês já para avaliar no nosso quarto bimestre. Lembrando que entramos aí no mês de fevereiro, até o dia 20 nós temos que estar até com a quarta nota, tá ok? Gustavo, levantou a mão, alguma pergunta? Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Qualquer coisa, vocês podem estar fazendo perguntas posteriores. Só parar aqui a gravação.